Marcos, a gente sabe que nós tínhamos naquela época talvez a melhor biblioteca de formação do Maranhão. É, é o que eu penso. Pessoalmente penso isso. E o que a obra de Moana, dos 43 livros, e muitos deles nós vimos ele lançar praticamente ali, o que isso te influenciou e te influencia, e como é que você diria para quem está nos ouvindo, que são de uma geração um pouco mais próxima aqui da gente agora? Então, Robson, eu acho que com relação à obra do Padre Moana, eu teria que destacar duas coisas fundamentais. A primeira coisa é essa união entre família, educação sexual e cristandade. Porque a gente tem que lembrar que nós somos de uma época, né? Por exemplo, nós provavelmente temos uma idade muito parecida, nós nascemos na década de 60. E a década de 60, ela representou dentro da Igreja Católica uma década de abertura. É só a gente lembrar o Concílio Vaticano II e lembrar mais tardiamente, já na década de 80, o Concílio de Puebla e antes o Concílio de Menli. Mas assim, a Igreja Católica ela começou a se abrir para o mundo mesmo, né? Sair um pouco daquela ideia monástica, latinizada, romanizada. Ela começou a se abrir para o mundo exatamente no momento em que o mundo também estava se abrindo para ele mesmo, né? Através da contracultura. A década de 60 foi uma década muito vibrante, né? Então nós nascemos nessa década, então nós somos filhos dessas mudanças. E o Padre Moana, ele representava, pelo menos para mim, uma espécie de legitimação do saber multicultural. Ou numa outra expressão talvez mais feliz, quer dizer, motivação para o saber aberto, para o saber não fechado, para o saber aberto. Porque a gente não imaginava antes disso que a gente poderia, por exemplo, ter um livro de educação sexual escrito por um padre que teoricamente não tem experiência, não tem empiria. A gente poderia perguntar, como é que o sujeito cria uma teoria se ele não tem uma empiria, né? Então o Padre Moana, ele mostrava que isso era possível. E por que isso era possível? Primeiro porque ele estava baseado nos clássicos. O Padre Moana, ele era uma pessoa erudita. E a sua erudição, ela nos estimulava. Porque a gente olhava para ele como uma referência e dizia, bem, eu quero ser assim quando eu crescer, né? Eu quero ser assim quando eu crescer. Então, eu diria para você que a obra do Padre Moana, ela tem esse aspecto de erudição, e ela também tem um aspecto muito importante, que é o aspecto, digamos assim, mais pedagógico, né? A obra do Padre Moana é uma obra pedagógica, ela não é um tratado, ela é uma obra pedagógica no sentido de que ela serve para ensinar e serve também para ensinar a ensinar, porque de qualquer maneira, o tempo todo, quando a gente está lendo um livro do Padre Moana, a gente está aprendendo, e ao mesmo tempo que a gente está aprendendo a ensinar. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar, e foi aí que eu comecei talvez até a valorizar mais aquilo que a gente chama hoje em dia de leitura crítica dos evangelhos, quer dizer, você ter uma leitura das entrelinhas. Então, por exemplo, o livro que trata dos encontros de Jesus, isso é sensacional. Quer dizer, alguém se perguntar assim, mas vem cá, quando Jesus ele se curvou para escrever no chão, enquanto os fariseus estavam denunciando aquela adúltera, por que ele escrevia no chão? O que ele escrevia no chão? Ou seja, fazer com que nós, leitores simplicistas do Evangelho, passássemos a ler o Evangelho pelas entrelinhas, por aquilo que o Evangelho não dizia, né? Então, qual era o contexto daquela época? É outra coisa importante, a gente não lia a Bíblia na JOAC como quem lê uma reportagem de jornal. A gente lia a Bíblia na JOAC mergulhando no contexto que ela foi produzida, mergulhando no texto e no contexto em que ela foi pensada, e isso dava para a gente uma visão da Bíblia muito maior do que essa visão simplicista e do que essas interpretações literais que hoje a gente vê por aí, inclusive causando confusão. As pessoas brigam pela Bíblia, não precisa brigar pela Bíblia. A Bíblia ela tem diferentes interpretações dependendo do contexto que você a lê, e ela não foi escrita para isso, né? Então, assim, de fato, eu diria para você que ao ler a obra de Moana, a gente se torna outra pessoa.